Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Hoje nós vamos trazer o tema Sejamos Bons Alunos, com uma sugestão, não como uma imposição, né? Porque para sejamos bons alunos parece uma imposição, mas na realidade é sugerido isso para nós. Mas antes da gente falar, nós vamos estar tendo como base o livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, item 1 e no item 6. E o livro tem alguns textos do Sr. Altino, que escrevia para o jornal Voz ontem, fez 11 anos que ele desencarnou. Então é uma homenagem, né, irmão? Que a gente sempre colocava, eu sempre colocava alguma coisa. Então quando eu pedi para a irmã, ela me levou alguns livros, quando eu abri, aquela coisa eu abri, saiu Sejamos Bons Alunos, eu nem procurei outro. Então foi assim. Mas antes nós vamos serenar e levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, para agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelas pessoas que nós encontramos, as pessoas que nós pudemos aprender alguma coisa e as pessoas que também puderam aprender com a gente, porque na vida é isso, nós damos e recebemos. E com esse amor no coração, confiantes, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Quando veio esse título, antes de ler, eu falei, será que vai dar um puxão de orelha na gente? Primeiro, né? Em mim? Então vamos lá. Sejamos bons alunos. A terra é uma abençoada escola que Deus, nosso Pai, nos deu para que de tempo em tempo por aqui passássemos e que pelos sofrimentos do cadinho purificador vamos nos burilando. A irmã outro dia lembrou, né, que é uma frase dele, né, irmão? Viemos aprender pelo convívio com nossos irmãos, também imperfeitos como nós, a suportar a maldade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, etc., sem que nos contaminemos por este vírus que são as chagas da nossa alma. Façamos o bom combate para vencer as imperfeições que ainda nos mantêm presos à inferioridade moral e espiritual. Não desperdicemos esta dádiva divina que é o tempo na matéria e somente com grande esforço teremos êxito nessa empreitada. O período de vida na matéria é um átomo de segundo perante a eternidade. Otimizemos esse tempo, não permitindo que os gozos da vida material e mundana não se tornem forças impeditivas do nosso progresso, anestesiando o nosso coração e a nossa consciência. Devemos dar à nossa vida um sentido superior para que as conquistas originadas do nosso esforço sejam patrimônios eternos do nosso espírito imortal. Não acredite que quando deixamos nossa indumentária carnal, nos transformaremos em anjos, santos ou demônios. Continuaremos por tempo indeterminado vivendo o terra a terra. Presos às coisas materiais e a nossos entes queridos, não chegaremos ao mundo espiritual com prerrogativas. Essa mudança de comportamento deve e precisa ser efetuada já, sem demora. Contam-se aos milhões o contingente de decepcionados que lá chegam arrependidos de não terem aproveitado a estada na carne, otimizando o tempo, esta dádiva divina que para nós é o verdugo da nossa inércia ou a força do nosso crescimento. O Espiritismo tem como base fundamental os aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Revendo a origem da doutrina espírita, conseguimos compreender melhor cada um desses aspectos
como esta se desenvolveu, estabelecendo o bom entendimento desta base tríplice e de extrema importância, pois facilita o estudo e a vivência nos ensinamentos enviados a Kardec pelos Espíritos. Disse-nos o Mestre Jesus Cristo há 2000 anos, quando de sua passagem entre nós: não vos afligeis, pois o nosso Pai enviará no tempo predito os Espíritos da verdade, que trarão para vocês coisas que ainda não vos é dado conhecer. Enfecharei novamente os ensinos ora exarados e com vocês estarei até que o último tio e o último Jota se complete. O nosso irmão sempre tinha alguma palavra para nós, então aí eu fui verificar, falei, onde que a gente pode pegar mais algum complemento? Eu acho que não tem nem muito o que a gente falar. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7, complementa, né, vamos dizer assim. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui esses pobres de espírito, não está falando que a pessoa é pobre de espírito financeiramente ou de inteligência. E aqui eles explicam. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá na Bíblia vocês vão encontrar em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Porque muitas vezes nós acreditamos que a verdade, simplesmente o estudo, é tudo na vida da gente. Realmente é importante. O conhecimento ele é fundamental em qualquer área. Mas se a gente não vivenciar o que a gente aprende, não adianta. Então, muitas pessoas não têm nem necessidade, né, de frequentar um banco da faculdade. Ela aprende com a própria vida, no dia a dia. E aquela frase que tem muito, né, se não é pelo amor, vai pela dor. Geralmente nós vamos pela dor e permanecemos pelo amor. Porque quando nós sentimos a dor, depois a gente passa a procurar o conhecimento, lendo, conversando com outras pessoas, se conectando com o Pai, se conectando conosco mesmo, a gente já está nesse caminho de ser um bom aluno. A gente até pegou algumas coisinhas para poder falar aqui. Inclusive tem até uma passagem de um livro, que eu queria até ter achado esse livro, mas eu que até o irmão Messias já falou deles, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, no volume 3. Lá tem de um jovem que procurou um mestre e perguntou para ele: Senhor, como que se chama a pessoa que sabe a verdade, mas não consegue explicar em palavras? E o mestre respondeu: se chama uma pessoa muda saboreando o mel. E aquela pessoa que fala e só fica repetindo o que está ouvindo, que as outras pessoas estão falando. E o mestre disse: essa se chama um papagaio imitando as palavras de outra pessoa. Porque não adianta a gente pegar um livro, assistir um vídeo e simplesmente repetir. A gente tem que vivenciar aquilo. Esse ser bom aluno é isso. Não adianta a gente decorar livros, mais livros e não praticar. Será que nós estamos sendo bons alunos? E ser bom aluno é bom para nós mesmos. Nós vamos à igreja, vamos na casa espírita, conversamos com as pessoas. Mas o que é que nós estamos fazendo como exemplo? Por que Jesus veio aqui? Para nos dar o exemplo. Ele mostrou através das atitudes dele o que nós podemos. Ele não simplesmente trouxe a palavra: sejam bons, não cometam injustiças. Não, ele não falou simplesmente. Ele colocou isso em prática para que a gente
Por isso ele passou por tudo que ele passou, inclusive pelo Calvário. Foi com o seu exemplo. Então é muito importante que a gente, na vida, no nosso trabalho, na nossa família, no dia a dia, a gente não tenha muita preocupação tanto em falar coisas bonitas, em falar muito, mas em ser exemplo. Porque nós somos, o tempo todo, realmente, nós somos julgados, mas não vamos nos preocupar com isso, não. Com quem que nós temos que conversar no dia a dia? Com a nossa consciência, nosso coração. Ele nos traz essa verdade. Para complementar ainda do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 15, no item 6. Tive que dar uma dobradinha, senão ia perder. Lá no item 6, o título é Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Inclusive nós estamos para escrever aqui, né, irmão? Fora da caridade não há salvação, porque o tempo todo isso é colocado para nós, mas nós vamos colocar, já conversei inclusive. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, principalmente isso. Não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Você vai encontrar isso lá em São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. A gente fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, é o que está na Bíblia, então vem interpretado de uma maneira bem simples para que a gente também possa estar compreendendo. Então, amados irmãos, como é que nós estamos como alunos nesse dia a dia na nossa vida? Nós estamos sendo bons alunos? E ser bom aluno não é se preocupar em fazer muitas coisas, não. Mas é todo dia dar um passinho. Todo dia fazer alguma coisa boa. Todo dia superar alguma coisa que a gente sabe que não faz bem pra gente. E nós sabemos. Os nossos pensamentos é entre nós. Não estou tendo esse pensamento, não. Se eu já tenho esse conhecimento, e é como a gente sempre coloca aqui e frisa. Aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade. Quando a gente tem conhecimento, a nossa responsabilidade é maior, sim. Por isso que nós não podemos cobrar, às vezes, de uma pessoa, nossa, mas ela conhece isso na família dela, ela tem isso. Não, cada um tem o seu tempo. E, inclusive, nós ser bons alunos é entender que o outro ainda está no outro estágio. E Jesus o tempo todo trouxe isso para nós. Basta verificar cada discípulo. Cada um tinha uma marca. Mas você percebe que eles se completavam? Eles se completavam. Então não vamos cobrar muito das pessoas, não. Vamos cobrar de nós. Cobrar que a gente fala é, vamos melhorar com pequenas atitudes. Começando por mim, por você, cada um de nós. Porque quando a gente faz isso, sem se preocupar muito em querer mostrar para o outro, mas saber que aquilo faz bem para a gente,
dá um alívio tão gostoso, gente. A gente sente uma paz tão boa. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, vamos ter isso. Eu posso ser exemplo? O que eu estou aprendendo? Nós hoje estamos aqui, vamos lá tomar o passe, que é uma soma. Não adianta receber o passe, nós também nos sentirmos, nós também estamos nos doando, nós também estamos em aprendizado, principalmente. A irmã sempre fala isso, né, irmã? Que nós que estamos aqui na frente, não somos mais, não, nós estamos aqui em aprendizado. Só que nós já temos que ter uma conduta. Saber o que a gente está falando, seja realmente exemplo. Para de falar um pouquinho, Regina. De nada adianta nós falarmos alguma coisa e não praticarmos. O importante é isso. Como é que está o nosso coração? Vamos lembrar daquilo que aquele aluno perguntou para o mestre dele. Será que nós sabemos da verdade, mas não conseguimos colocá-la em prática? Só sabemos? Ou será que a gente só está repetindo o que está ouvindo por aí? Vamos ver o que nós estamos fazendo. Todos nós aqui, só o fato de estarmos aqui hoje já estamos dando um passinho. A gente já não está querendo ficar parado, né, no recesso. A gente quer realmente estar nessa evolução. E se sintam felizes, sim. Não se sintam menos do que ninguém. Porque muitas vezes nós achamos que ser humilde, ser modesto é falar, eu não. Ô Jesus, eu consegui ir lá hoje, eu consegui aprender, eu já consigo pensar bem de tal pessoa, eu já consigo ouvir sem reclamar. Que bom, eu estou conseguindo. Se autoelogie, sim. Porque nós temos também isso, né, de achar que não pode se autoelogiar. Tem que se elogiar, sim, mas de uma maneira humilde, com caridade no coração. Porque é assim que nós vamos conseguir dar esse passo. Hoje, nós estamos aqui com muitos irmãos que a gente sabe que são assim especiais de alguma forma, comentei com o nosso irmão, mas vocês têm certeza de uma coisa, nós temos muito mais pessoas especiais que já não estão nesse plano e estão aqui hoje. Porque eles também querem ser bons alunos. E a gente é aluno o tempo todo, irmãos. O tempo todo. E muitas vezes nós vamos ser professores também. Porque quando alguém vem e conversa com o irmão Berico, conversa com o irmão Wander, conversa com a irmã Ivone, e se a pessoa está aprendendo alguma coisa, que bom. Que bom. E se qualquer um de vocês puder dar uma palavra, dê essa palavra. Pode ter certeza, quando vocês confiarem no amor que vocês têm no coração, quando vocês acreditarem no que vocês podem pelo outro, vocês vão ver o que é ser bom aluno. Quando tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Mas principalmente acreditem em vocês. Né, irmão? Temos que acreditar em nós. Porque muitas vezes nós achamos que o mundo está contra a gente. E não. Tudo começa em nós. E o aprendizado começa em nós. Não adianta a pessoa vir falar 1000 coisas bonitas se eu não quero aprender. Vocês querem aprender? Então comecem por vocês. Vou pegar mais uma vez esse pedacinho para a gente já aqui com olha. Façamos o bom combate para vencer as imperfeições que ainda nos mantêm presos à inferioridade moral e espiritual. Não desperdicemos com esta dádiva divina, que é o tempo na matéria, e somente com grande esforço teremos êxito nessa empreitada. E não se cobre muito, não. Mas tente ser bom aluno, sim.
Não se compare nunca. Não se compare com ninguém. Cada um é cada um. Cada um é único. Mas se você tiver essa paz no coração, se você tiver essa serenidade para transmitir ao outro, você vai estar transmitindo a você também. Ah, Regina, mas muitas vezes eu tenho que engolir seco. Engula. Depois agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Mas seja sempre verdadeiro. E hoje nós vamos, terminar um pouquinho mais cedo, tá, irmão? Porque eu acho que já está completo. A gente também está procurando aprender todos os dias. Eu não acho que o tempo que a gente está na doutrina quer dizer que a gente saiba mais. Até às vezes eu comento com os irmãos, eu tenho aprendido com pessoas que estão há 10 anos, 15, mas eu abri esse caminho de aprendizado. E eu sou feliz comigo porque eu realmente ouço. Mesmo quando eu sei o assunto, eu vou ouvir, porque vai aparecer alguma... Porque muitas vezes... Sabe qual é o nosso problema hoje? Muitas vezes, e eu já fiz muito isso, irmãos, é não deixar o outro completar. Na realidade, a gente não ouve. A pessoa fala, e quando vê, você está interrompendo. Você está interrompendo. Você está querendo mostrar que você também sabe. Não. Ouça até o fim as pessoas. E mesmo que você saiba, ouça. Porque quando a gente ouve, a gente está aprendendo mais. Ah, mas eu já sei tudo isso. Então vai saber mais um pouquinho. Você está aprendendo ao silêncio, a paciência, a calma. E vamos agora nós aqui, como bons alunos, agradecer por mais essa noite. Graças a Deus. E assim, vamos agora dirigir a nossa prece à Mãe Maria, que tanto nos ensinou com suas atitudes, com o Mestre Jesus, e que cada palavra, ao pronunciarmos, possamos sentir em nosso coração e em nossa mente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus.